Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, uma aula do projeto Como Destravar em Matemática. Nesse projeto você encontra conteúdos para que você que está passando por alguma dificuldade, algum bloqueio, você tem aquela sensação, ou eu falo sensação assim, mas eu já passei por isso. Então você que de fato está tendo dificuldades em matemática, já buscou é, lugares, ajuda sabe, de algumas situações, lugares, pessoas, e você teve ajuda, e você entende que, pô, mesmo assim eu preciso de um método. Você vai encontrar aqui conteúdos para contribuir com o desenvolvimento do seu método próprio, ou até mesmo você pode utilizar do meu, que funcionou para mim, pode funcionar para você. Não é algo científico, mas se funcionou para mim, acredito que possa contribuir pelo menos para você. Para quem ainda não me conhece, não acompanha o canal, eu sou o Iva Basílio. Convido você a fazer parte se você está vendo no YouTube, a se inscrever no canal. Se você está vendo no Facebook, para você seguir, né, a página. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre equações de segundo grau. Tem aula que nós falamos sobre fórmula de Bhaskara, porém hoje vai ser uma abordagem um pouco diferente, mais focada mesmo, porque na equação em si, porque a fórmula de Bhaskara, ela é... Desculpa pessoal, só um instante aqui que eu estou ligando o cronômetro para saber quanto tempo a aula demora, né? Vai durar. Desculpa, mas então, fórmula de Bhaskara, ela é uma forma de resolver, né, a equação do segundo grau. E então, na aula de hoje nós vamos falar mais sobre a, a equação em si. Então, convido vocês a assistirem até o final. Tá bem bacana o conteúdo. Então, vamos lá para a aula. Como já virou uma certa tradição aqui nas nossas aulas, eu gosto de começar explicando um pouco sobre o assunto do tema da aula. Então, para a gente entender um pouco o que são as equações de segundo grau, eu trouxe aqui definições, uma que eu encontrei no dicionário, né? O significado de equação: ela é uma fórmula de quantidade entre duas igualdades. Isso já faz a gente pensar o seguinte: então quer dizer que necessariamente quando a gente fala de equação de segundo grau, a gente sabe que vai ter igualdade envolvida. A gente tratar desse aspecto nos leva a pensar de forma estratégica, né? No que nós vamos eu enfrentar, né? Nos deparar quando nós falamos de equações de segundo grau. Uma outra definição é que a equação de segundo grau é uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita. A incógnita, ela é a letra, né, que tem na equação de segundo grau, também conhecida como variável. E o que diferencia equações do segundo grau, né? O que a torna, como que eu posso dizer, única, uma característica marcante, algo que quando a gente bate o olho a gente identifica que nós estamos lidando com equações do segundo grau. Vou botar o celular para cá. Então, o que, né? Então, é uma expressão algébrica que envolve números, letras e operações matemáticas.
além da igualdade que nós já falamos anteriormente. Então, quer dizer, o que é uma expressão algébrica? O que tem na expressão algébrica, né? Temos números, letras e operações. Como comentei, a incógnita também é conhecida como variável, que são representadas variáveis, né? Ou variável que é representada pela letra. É um valor desconhecido e que através da equação nós queremos identificar. Por que investir tempo e dinheiro aprendendo equações de segundo grau? Desculpa, pessoal, passei assim, nem avisei que eu ia passar, né? Então, por que investir? Vamos lá, que eu separei um pouco. Como eu venho comentando em algumas aulas, né? É, através da experiência que eu, que eu tive, a exposição que eu tive, né? Que Deus permitiu que eu venha tendo com matemática através do, do curso superior que eu tive a oportunidade de fazer, algumas experiências profissionais agora, né? Que eu estou lidando diretamente com matemática de uma forma mais profissional devido ao trabalho, né, que eu estou procurando desenvolver para vocês pela internet. O que eu quero dizer com isso? Eu entendi ao longo da minha carreira junto à matemática que a álgebra ela é uma área, como que eu posso dizer, marcante dentro da matemática. Ah, dependendo da profissão, né, como eu costumo ressaltar que você vai escolher, se for uma profissão na área de exatas, por exemplo, engenharia, lógico que quando a gente vai atua, né, quando o profissional vai para a área dele, ele ainda mais hoje em dia geralmente tem auxílio de softwares que fazem a conta. Por exemplo, na minha área eu lembro que a gente estudava, né, entendia, e os professores eles geralmente eles avisavam que, olha, você, quando chegar lá na empresa, dificilmente você vai fazer essa conta na mão. O software que vai fazer, mas é bom entender o conceito. É necessário, eu diria, para você entender o processo, né? Na hora que você estiver executando através de um software, por exemplo. E eu sempre gostei de matemática, mas e uma coisa que sempre me deixava curioso, eu cheguei a perguntar para professores, né? Que eu tive mais contato, desenvolver amizade com quais. E eu pensava na época, assim, quando eu era adolescente, que eu queria que eu ia estudar, né? Pô, matemática sempre veio à minha cabeça. Mas eu pensava, meu, eu vou estudar matemática, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou dar aula. E na época eu não me via dando aula. Inclusive, hoje, pelo contrário, é o que eu, profissionalmente falando, eu gosto muito de dar aulas. Eu arrisco dizer que eu teria que pensar melhor a respeito, mas provavelmente as chances, né? As maiores chances são que é o que eu mais gosto de fazer profissionalmente. Então, mas na época eu ficava, pô, na verdade eu acho que vinha um pouco na minha cabeça era a questão de como que o professor é visto, né? Nem sempre é valorizado como eu sempre entendi que é uma profissão, todas as profissões são valiosas, mas imagina, uma vez eu conversei com uma colega, esposa de um colega, né, de um amigo, de um colega, e a gente conversando, ela falando que, pô, o professor sem o professor, não sei se você já parou para pensar, né, vocês que estão acompanhando a aula, sem professor a gente seria muito difícil de aprender praticamente todas as profissões, né? Mas eu não entendi assim, como que eu lembro que o professor ele comentava, por exemplo, na época estava tendo um conflito, né, uma guerra, um conflito armado. Foi na época dos atentados do 11 de setembro, né? E aí depois logo em seguida teve
Segunda Guerra, a segunda invasão, né, se eu não me engano, do Iraque depois da Guerra do Golfo, e teve a guerra no Afeganistão. E ele comentou assim, por exemplo, tá vendo, sabe quando mostrava as imagens, né, de lançando o foguete num lugar exato. Ele, ó, aquele cálculo é feito através de matemática, né? Um cálculo, aquilo é feito através de. Lógico, se é um cálculo é feito através de matemática, mas o que ele quis dizer, né? O que eu não me expressei bem, perdão. Que precisa de um profissional de matemática para fazer aquele cálculo. Que hoje, né, como eu comentei, é basicamente o software que faz, mais alguém teve que desenvolver, né? São algoritmos, mas eles são desenvolvidos, enfim. É, e por sempre prestar atenção nisso, eu, eu notei que, meu, principalmente na faculdade, a álgebra, né, na matemática, é uma área que se sobressai, porque ela envolve várias matérias, né, se é que eu posso chamar assim de matérias, dentro da matemática, várias áreas dentro da matemática, né. Então, você entender equação de segundo grau, desculpa, ainda mais você que quer vencer um bloqueio, é uma ótima área para você começar. Desenvolve muito raciocínio matemático, e é uma área fundamental. A pessoa que domina a álgebra, ela se destaca tratando-se de matemática, porque, como eu disse, envolve vários conceitos, né? E tem regras, e para o desenvolvimento é necessário a exposição, ou seja, treinar bastante. Então, só por aí a gente já pode ter um motivo muito forte para investimento no estudo de equações de segundo grau. Continuando, três possíveis objeções que eu entendo que possa existir quando alguém está buscando aprender equação de segundo grau. A primeira delas é: eu não consigo entender Bhaskara. Por quê? Bhaskara está diretamente associado à equação de segundo grau, porque é o método, talvez o mais conhecido. Eu ia dizer talvez o mais fácil, mas que seja o mais fácil, talvez, mas que é o mais conhecido, eu tenho a impressão de que é o mais conhecido, o método mais conhecido de resolução de equações de segundo grau. Mas não é o único. Não é o único. Temos, por exemplo, o método da substituição. Então, e não, não é complicado. É, é bem questão de prática. Inclusive tem a ver com o próximo ponto, né? Eu não consigo entender conta com letra. Então, quer dizer, a letra, entendendo o conceito de que a letra ela representa uma variável, né? Uma incógnita, um valor que a gente não conhece, que a gente quer encontrar. Sendo que uh, o principal da letra não faz diferença, né? Muita diferença, assim. Quando você entende que não faz tanta diferença você saber, na verdade você está procurando o valor da incógnita, mas o que vai fazer a diferença na conta com letra, né? Com a letra representando um valor desconhecido, são as propriedades. Que a propriedade é, entre aspas, a regra para você executar aquela conta. E cada assunto dentro da matemática tem propriedades específicas. E a forma de se habituar com as propriedades é praticando. Então, essas duas possíveis objeções estão diretamente relacionadas, porque Bhaskara, uma, 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 uma forma que eu costumo usar e até sugerir para as pessoas que eu estou ajudando, né? Não só com matemática, mas principalmente com matemática, se você não está entendendo aquilo que você quer aprender, pratica mesmo não entendendo. Durante o processo da prática, você vai passar a entender bem. Isso é até uma forma, se a gente pensar a respeito,
é um pouco que lógico, né? Pode ser contraintuitivo, mas tem certa lógica. Porque a pessoa pensa, não estou entendendo, então não vou nem fazer. Não, faz e se expõe, faz. E durante o processo, com certeza você vai aprender. Deus vai abençoar e você vai aprender. Então, eu não consigo entender conta com letra. É só focar na questão das propriedades, não da letra em si. E aceitar, pô, eu não, são contas que você não sabe todos os números e você quer descobrir todos os valores. Perdão. Então é tranquilo. E a última possível objeção, né, que eu, que eu imaginei, que eu trouxe, é com relação ao tamanho da conta que pode assustar. É difícil. Mas assim, quando você está fazendo, você nem percebe que a conta está ficando tão grande assim. E ela é grande porque ela não é uma conta, não é difícil, mas é trabalhoso, sabe? Não é difícil no sentido de assim, não é impossível. Se tem gente que consegue fazer, por que, que eu não vou conseguir fazer, né? Eu que eu digo assim, quem está se propondo a estudar e a aprender a equação de segundo grau. Só que é trabalhoso, é trabalhosa, né, a resolução. Por isso que fica com uma conta com tamanho às vezes que chama atenção, mas depois que você consegue fazer, eu posso dizer que dá uma sensação de satisfação, não só sensação, né? Uma certeza que é muito agradável. Então, por onde nós devemos começar em uma abordagem à equação de segundo grau? Eu escolhi aqui, é, a gente trata dessa forma. A equação de segundo grau com uma incógnita x é a equação que pode ser escrita da seguinte forma. Então, o conceito: ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quer dizer, essa é a forma, é a cara, né, entre aspas, de uma equação do segundo grau que você vai encontrar. Então, o A, o B e o C na equação serão números mesmo, né? E o x quadrado é a incógnita, tem que ter pelo menos uma incógnita elevada ao quadrado para ser uma equação de segundo grau. E o B necessariamente tem o x. Só o C mesmo que é um número sem incógnita. Então as letras A, B e C e x, né, são números reais, e o A necessariamente é diferente de zero. Ele tem que ser diferente de zero em uma equação do segundo grau. Então, na prática, vou trazer aqui uma situação exemplo, né, hipotética, de como nós podemos equacionar situações do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente faz isso até na cabeça sem perceber, na mente, né? Então, trouxe aqui um exemplo de um terreno de 1.000 metros quadrados. Agora vamos imaginar como é esse terreno, vai. É um loteamento, né, que foi dividido em terrenos iguais para ser vendido. Então cada terreno tem 1.000 metros quadrados, mas pode ser que tenham variações entre cada terreno, né? Não é a mesma forma. Então a gente encontra em um terreno, em um lote, né, onde é, ele tem medidas diferentes entre a frente e o fundo. Então, um lote com 8 metros a menos de frente do que o fundo. Desculpa aqui, eu não coloquei o O, né? Aqui está faltando o O, perdão. Mas então, basicamente é isso. É um lote com 8 metros a menos de frente do que de fundo. Então, quer dizer, o terreno tem 1.000 metros quadrados, só que o fundo dele
é maior, como se ele fizesse assim, ó. Como se, imagina você vendo de cima, você está atrás do terreno e está vendo ele de cima. Então você vai ver que o fundo dele é maior, como se fosse um triângulo. Não chega a ser um triângulo, né? Vai ser um trapézio, assim. Sabe o formato de um trapézio? Então, o fundo é mais largo e a frente vai ficando mais estreita. Então ele tem 8 metros a menos de frente do que o fundo. Só que a gente não sabe qual é o tamanho, qual é o valor. Na verdade, o valor é o valor que representa o tamanho da frente ou do fundo. A gente sabe que o terreno tem 1.000 metros quadrados. E tem a informação de que a frente tem 8 metros a menos que o fundo. Só que a gente não sabe qual que é esse valor exato. Então a gente pode representar dessa forma, ó. O primeiro x representa o fundo. A frente representa o fundo menos 8 metros. E tudo isso é igual aos 1.000 metros quadrados. Então quer dizer, essa parte aqui da conta, ó, da expressão, pode ver, como a gente viu no começo, tem uma igualdade. Aqui, só de bater o olho, a gente está vendo que vai ter uma expressão ao quadrado, né, um número ao quadrado, que é o x, porque são duas incógnitas. Eu não sei quanto tem de fundo. Por eu não saber quanto que tem de fundo, eu não sei também exatamente quanto é a frente, mas eu sei que a frente tem 8 metros a menos do que o fundo. Tudo isso está dentro do estudo, né, do entendimento do tamanho de qual é o espaço, né, amostral, de 1.000 metros quadrados. Por isso que é igual a 1.000. Então, já caracteriza, opa, peraí, aqui já dá para construir uma equação de segundo grau. Como? Da seguinte forma, olha. Então, multiplicando o x por x, fica x quadrado menos 8x, que o x multiplicando 8 dá 8x, menos 1.000, trouxe 1.000 para cá, e igual a zero. Então, aqui nós chegamos à equação de segundo grau em cima desse raciocínio hipotético, dessa imaginação de um terreno. Então, aqui é a representação que a gente consegue chegar, né, representar esse terreno através dessa equação de segundo grau. X quadrado menos 8 menos 1. Resolvendo essa equação, é possível encontrar aí qual é o valor que representa o tamanho da frente e do fundo do terreno. Só que para essa aula eu quis focar mais mesmo no entendimento do conceito, até porque a gente já teve, né, a aula sobre Bhaskara, o entendimento do conceito do que é, né, uma equação segundo grau na prática. Então, nós conseguimos chegar nessa equação. Um detalhe que a gente tem é os valores de A. O A sempre vai estar nessa posição. Então, por exemplo, na aula que nós tivemos sobre fórmula de Bhaskara, né, um ponto, né, que eu me lembro que eu trouxe para a aula foi esse. Como uma dúvida possível é, mas como que eu sei qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C? Eles estão nessa ordem na equação, na representação matemática. Então, o que a gente observa, ó, que o x quadrado ele está elevado ao quadrado, mas não tem nenhum número ao lado do x, né, como tem no 8x, representando que o x ele está
sido multiplicado 8 vezes, né? Porque ele multiplicou o 8. Então, o A, ele tem um número suprimido ali, um número 1, que é o que representa a unidade do x. Então, o A, ele é igual a 1. Já o B, ele é igual a menos 8, porque esses menos 8 é o que está no nosso enunciado, né? Que o lote ele tem 8 metros a menos de frente do que o fundo. Então, por isso que é menos 8x, que eu quero encontrar um número que é 8 metros menor do que o outro número. Menos 1000, porque tudo isso estava sendo igual a 1000, passou para o outro lado, vem subtraindo. Então, 1000, ele tem o valor de, quer dizer, o C ele tem o valor de menos 1000, porque o 1000 mudou de lado, né? Então, tem que alterar o sinal. Como eu cheguei a essa conclusão? Então, eu gostaria de dividir um pouco com vocês como eu cheguei nessa conclusão. Foi assim, eu comecei o eu sempre gostei, né, de matemática, mas eu comecei a ver equação de segundo grau na oitava série. Sempre me chamou a atenção, sempre gostei, porque matemática ela me acalma. Tem a tendência a ser um pouco ansioso, então, sabe, matemática é sensacional, dá aquela sensação de que você está fazendo algo útil e tal. E o primeiro envolvimento foi esse, na oitava série. Eu lembro que no primeiro ano foi quando eu comecei, né, a ter envolvimento com fórmula de Bhaskara. Então, passei por um episódio que eu tive um momento ali de hiato na matemática, e quando eu tive aquela retomada, eu lembro que alguns assuntos da matemática até hoje eu lembro que foi funções, né, estudo de funções, matrizes, PA e PG, né, que é progressão aritmética e progressão geométrica, perdão. Mas um que saltou na minha memória, saltou os olhos, é a questão da equação de segundo grau e resolução por meio da fórmula de Bhaskara, os outros dois meios também, né? Mas principalmente pela fórmula de Bhaskara. Aí eu dei o spoiler e não passei o slide, então é oitava série no primeiro ano que eu tive esse contato. E além de, assim, na faculdade eu vi muito pouco, até mesmo no cursinho eu vi muito pouco. No MBA a gente estudou mais estatística, né? Então não cheguei a ver, mas foi assim que eu cheguei a essa conclusão. Se eu me lembro de alguma história, né, em que a equação de segundo grau foi importante, como eu mencionei, ó, tá vendo? Tava na minha cabeça que eu tinha que falar, mas eu não me lembrava que tava no slide. É, eu, no primeiro ano, na minha adolescência, eu fui aqueles adolescentes meio rebeldes, vou falar pra vocês. E no primeiro ano, tal, eu dei aquela. Eu sempre fui aluno comportado, que gostava de estudar, conversava assim, mas não gostava de bagunçar, gostava de estudar. E me importava em tirar nota boa, apesar de não tirar aquelas notas, assim, porque gostava muito de ficar na rua brincando, jogando futebol. Então eu tinha aquele entendimento que eu poderia me dedicar mais do que eu me dedicava, mas sempre foi assim, não, não era o melhor aluno, mas estava ali entre os alunos que se esforçavam para ter um bom rendimento, né? Chegando no ensino médio, como eu falei, eu dei uma desvirtuada, repeti o primeiro ano, quase que propositalmente, né? Mas quando eu quis retomar foi muito difícil. Quando acontece isso,
de você dar uma parada, é difícil, você precisa de ajuda. Teve um professor que eu trabalhava perto da escola que eu estudava, né, na mesma avenida, e em uma livraria, ou, perdão, em uma revistaria, e um professor de biologia, é, eu me lembro dele até hoje, ele é descendente de japonês, tinha um sotaque até. E ele, eu não me lembro se ele era descendente ou se era japonês de fato, se nasceu lá, mas ele tinha um sotaque bem marcante. Quando ele digitava, assim, ele dava aula de biologia, ele digitava alguns nomes de. Alguns nomes, né, da biologia e eu não entendia, pedia para repetir. Professor, perdão, não entendi, ele ficava bravo. Mas ele foi lá e, pô, Deus o usou, assim, falou: olha, se você continuar desse jeito, você não vai passar de ano e tal. E aí eu, pô, me esforcei. Eu lembro que de todas as disciplinas, todas as matérias aqui eu tinha mais receio de não conseguir passar na matemática. Eu sempre respeitei muito matemática. Mas eu me dediquei e falei, vou fazer a minha parte. Pelo menos, se eu não conseguir, pelo menos eu fiz a minha parte. Por isso que eu falo, a ansiedade é isso, né? Pelo menos comigo ela se manifesta assim, procura, né? Se manifestava, tenta, mas eu venci em nome do Senhor Jesus. A ansiedade ela é o quê? Ela pode te paralisar tanto que você pensa, eu não vou conseguir. Então você já nem você desiste antes de tentar. E meu, não tem. Se a pessoa trabalha com honestidade ali, com honestidade no sentido assim, trabalha de fato, nesse sentido de honestidade, sabe? Honestidade consigo mesmo. Saber que tá dando o seu máximo, isso no sentido de dar o seu máximo. Não tem como não dar certo, assim. Ainda mais que Deus honra, né? Então, e eu lembro que era exatamente essa disciplina, equação de segundo grau. Por isso, foi por essa experiência que eu tirei essas lições que eu busquei trazer para vocês. Então, pessoal, eu quero agradecer a você que acompanhou a aula até aqui, a você que não pôde, mas que está vendo agora. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Tchau.